Nono item da pauta, processo número 00058-56229/2017-52. Interessado: concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A. Assunto: recurso administrativo. Diretor-relator: Ricardo Fenelon Júnior. Aproveito para informar que, nos termos do inciso 2 do artigo 11 da Instrução Normativa número 33, de 12 de janeiro de 2010, o Dr. Eduardo Estênio Silva Souza, representante da concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., solicitou espaço para manifestação verbal sobre este processo. Antes, no entanto, passemos à leitura do relatório pelo diretor-relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Obrigado, Ana. Trata-se de recurso administrativo interposto pela concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos, S.A., em 15 de 3 de 2017, contra a decisão proferida pela Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA, que indeferiu o pleito de revisão extraordinária relativo ao ressarcimento dos custos e investimento extraordinários para adequação do aeroporto às normas do Comando da Aeronáutica, especificamente sobre o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, PBZPA. Em 30 de 10 de 2014, a concessionária protocolou na ANAC pedido de revisão extraordinária sobre as mais variadas argumentações. Cito aqui algumas e já passo para os argumentos do recurso. Reafirma a tese de que teriam sido constatadas divergências entre as condições de conformidade esperadas relativamente ao cumprimento do inciso 6º, artigo 100 da portaria número 256 de 2011, de responsabilidade do antigo operador aeroportuário e a situação real encontrada pela concessionária após a assunção integral da operação do aeroporto. Estágio 3 da fase 1A do contrato de concessão. B. Alega que o evento é atribuído, nos termos da matriz de risco do contrato, exclusivamente ao poder concedente, circunstância que justificaria o pleito de recomposição econômico-financeira extraordinária do contrato. C. Alega que a portaria número 256 de 2011 obrigava que todos os aeroportos públicos do país elaborassem ou atualizassem o plano básico, sem qualquer ressalva quanto à eventual desnecessidade de observância da regra por operadores aeroportuários que já possuíssem plano específico de zona de proteção de aeródromo, PEZPA, como era o caso do aeroporto de Guarulhos, conforme portaria DGCEA número 70 de 2007. A concessionária argumenta ainda que incorreu em custos extraordinários no montante de R$ 703.780 para adequações necessárias ao cumprimento da norma, ou seja, elaboração de plano básico de zona de proteção de aeródromo. Em 31 de 5 de 2017, a SRA indeferiu o pedido de reconsideração, trazendo como principais fundamentos para o indeferimento a responsabilidade da concessionária para a análise prévia e a avaliação direta das condições encontradas no complexo aeroportuário, ainda na fase de licitação, inclusive no que diz respeito ao cumprimento das exigências legais e infralegais. Desta forma, o risco ao qual a requerente alega ter lhe sido indevidamente atribuído não se encontra previsto no rol de riscos expressamente alocados ao poder concedente, constituindo, de resto, risco contratual residual atribuído à concessionária, conforme disposto na cláusula 5.3 do contrato de concessão. E B, a interpretação equivocada da concessionária sobre a obrigatoriedade de elaborar um plano básico para o aeroporto de Guarulhos, que já possuía um plano específico aprovado. Em 31 de maio de 2017, após o indeferimento do pedido de reconsideração pela SRA, o recurso foi encaminhado a esta diretoria. É o relatório. Obrigado, diretor. Convido o doutor Eduardo Estênio, representante da GU Airport, para se manifestar pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde, diretor-presidente. Boa tarde. Diretor-relator, demais diretores, doutor Gustavo, aqui presentes, colegas advogados, servidores. Então, como muito bem relatado pelo diretor Ricardo, a questão aqui diz respeito à necessidade ou não de elaboração do plano básico de zona de proteção do aeródromo. Bom, o que acontece nesse caso específico aqui, vou me permitir inclusive ler porque a cronologia esclarece muito das coisas. A obrigação de elaboração do plano básico de zoneamento veio a ser fixada
pela portaria 256, de 16 de maio de 2011. O prazo para entrega do plano básico do zoneamento era no dia 16 de maio de 2012, um ano após, portanto. Acontece que, quando do esgotamento do prazo para elaboração do plano básico, o presente contrato ainda não havia sido assinado. Ou seja, quando da realização da licitação, havia a obrigação, sem que tivesse havido ainda o esgotamento do prazo para cumprimento da obrigação. E quando a concessionária assumiu a operação, depois apresentou sua proposta e venceu o contrato, a obrigação já havia sido, o prazo para cumprimento da obrigação já havia fluído. Ou seja, temos uma situação aqui em que a concessionária não podia colocar esse preço dentro da sua proposta, porque não sabia se a Infraero cumpriria a obrigação que venceria antes dela assumir o contrato. Mas, de outro lado, não podia ficar como foi o que efetivamente aconteceu. Ela não orçou esse valor na sua previsão, porque a obrigação ainda poderia ser cumprida antes que ela assumisse, e depois que veio assumir, se deparou com o fato de que a Infraero simplesmente não cumpriu com essa obrigação. Bom, aqui também há uma discussão, como em diversos outros recursos que nós temos discutido aqui, pelo fato de que não nos parece ser razoável exigir que a concessionária considerasse que a Infraero, que é um ente público, não cumpriria as normas públicas. Com esse pequeno agravante de que, no momento da assunção do serviço, essa obrigação, que no momento da apresentação da proposta, ainda não havia fluído o prazo para cumprimento da obrigação. Pois bem, a obrigação foi exigida e foi cumprida pela concessionária. Apresentado o pedido de ressarcimento, de reequilíbrio, a área técnica apresentou os dois fundamentos que foram levantados pelo diretor Ricardo. O primeiro deles, e foi aquele no qual a área técnica mais se pautou, é dizer o seguinte: olha, já havia um plano específico de zoneamento do aeroporto, e esse plano específico cumpriria essa obrigação, de modo que era desnecessário apresentar um plano básico. Bom, não parece corresponder, especialmente no que diz respeito à conduta do Comando da Aeronáutica, no caso. Porque o plano específico foi apresentado e aprovado em 2007. Essa obrigação, como foi lido aqui agora há pouco, foi constituída em 2011. Depois de 2011, foram realizadas reuniões documentadas com a Infraero, através do Comando Aeronáutica, em que o comando deixou claro que era necessária uma atualização do plano com a elaboração do plano básico. A Infraero estava ciente e isso jamais foi informado à concessionária. Tanto isso é verdade, que depois que a concessionária apresentou o plano básico, ele veio a substituir, inclusive na página do Comando Aeronáutica, o plano específico. Eles não eram coincidentes ou colidentes. Foi necessário elaborar o plano básico, conforme estava na portaria. Tanto é assim que, depois de ter soltado a norma que exigiu o plano básico, o Comando Aeronáutica reforçou com o edital número 4 de 7 de maio de 2012, que chamava todas as administradoras de aeroportos do país, de modo a notificá-las quanto à necessidade de elaboração do novo projeto básico e cobrá-las e atentá-las para a importância do cumprimento da medida. Isso tudo posteriormente. Ou seja, com a vênia do que disse a área técnica, não corresponde à verdade dos fatos a alegação de que o plano especial já teria suprido a necessidade do plano básico. De outro lado, temos a alegação de que esta seria uma obrigação que deveria ter sido levantada pela concessionária. Bom, vemos primeiro que isso claramente se enquadra na hipótese de passivo do aeroporto. Passivo certamente não precisa ser somente financeiro. Havia uma obrigação passiva que já tinha sido constituída antes da assinatura do contrato, só não havia fluído ainda o prazo, de modo que era uma obrigação, sim, da administradora anterior do aeroporto. E que não poderia, nem se nós tivéssemos feito uma auditoria no aeroporto, ter sido considerada na proposta, até por uma questão cronológica, como eu li antes. A obrigação existia, mas o prazo para seu cumprimento não teria fluído quando no momento da apresentação da proposta. Portanto, em todos os diversos pontos dos recursos referentes aos pedidos de
de reequilíbrio, nós temos discutido isso, mas nesse caso específico, há essa particularidade em que fica muito evidente que não era possível que constasse da proposta da concessionária. Assim sendo, a gente vem insistir no nosso pedido pelo provimento do recurso e que seja acolhido o pedido de reequilíbrio nesse ponto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Stênio. Algum diretor quer fazer? Eu tenho só uma pergunta. Consta nos autos essas reuniões que foram documentadas com o comando, tudo direitinho? Sim, inclusive foram juntados atas. Entendeu? Acho que eu tenho até o número de ata aqui. É só para tirar uma dúvida. Em 11 de setembro de 2012, reunião com a Infraero. Baixou a luz. O DOC 2. Oi? Desculpe. DOC 2. Citado aqui. Tá. Algum diretor colocar alguma coisa? Diretor Fenelon, por favor. Se eu bem me lembro, né, antigamente existiam os planos específicos que traduziam exatamente as condições de contorno de um determinado aeródromo, quais eram os acidentes geográficos que ele tinha, etc, etc, tal, e para cada um deles tinha sido constituído um plano específico. Após isso, o Comando de Aeronáutica, ele modificou para o plano básico, mas aí eu não sei, aqui não me lembro, se uma coisa supera a outra. Mas o fato é que o plano básico, ele dava considerações genéricas e ficava a critério do operador não o operador aeroportuário, do operador, as companhias aéreas ou quem quer que seja, os pilotos, se adequarem às capacidades que aquele aeroporto tinha. Por exemplo, para decolar do aeroporto do Rio de Janeiro, não tem como tirar o Pão de Açúcar. Então, aquele acidente já estava contido no plano básico e as pessoas colocavam as restrições operacionais à decolagem de um determinado tipo de aeronave de lá. Se ele ia ter uma pane no motor após a decolagem, se ele ia conseguir superar o Pão de Açúcar, etc. Então, isso era uma responsabilidade vamos dizer assim, da companhia ou do piloto propriamente dito, e não mais do plano específico. Então, modificou-se a conotação do plano específico para esse plano básico. Eu não sei dizer, e aí talvez fosse interessante a gente entrar na discussão não da reunião com a Infraero, mas sim na reunião com o DSEA, o que o órgão efetivamente colocou. Se o plano específico supera o plano básico ou não. Ou se, uma vez já em havendo o plano específico, não haveria mais a necessidade do plano básico. Esse que é o quê da questão, que eu acho que é importante que fique evidenciado no processo. Por isso que eu coloquei, porque ele coloca que nas reuniões teria havido documentação. Não sei se o diretor final não tem alguma informação. Eu acho que no voto vai esclarecer todas as questões. Porque então, vamos lá. É diretamente relacionado a isso. Né? Então, acho que no final, se tiver alguma dúvida, a gente pode discutir. Passo, então, a leitura do voto. A Lei 11.182 de 2005, em seu artigo 8º, estabelece a competência da agência para conceder ou autorizar a exploração da infraestrutura aeroportuária, no todo ou em parte, e decidir, em último grau de recurso, sobre as matérias de sua competência. Nesse sentido, fica evidente a competência da diretoria colegiada da agência para analisar e julgar o presente recurso administrativo. Sobre o mérito, nas razões de inconformismo, a concessionária insiste na tese do indevido custeio extraordinário que lhe teria sido imposto para adequação do plano básico de zona de proteção de aeródromo, conforme norma do Comando da Aeronáutica, circunstância que denominou de eventos desequilibrantes. Passa-se a seguir a análise dos principais argumentos apresentados pela concessionária, que eu vou pular porque já teve manifestação oral e eu já resumi alguns no relatório. Essa manifestação veio por escrito também, né? O recurso dele. Sim. Inicialmente, é importante entender os preceitos constantes na portaria 256 do Comando da Aeronáutica vigente à época do alegado descumprimento. Artigo 59. O plano específico de zona de proteção de aeródromo, organizado com as características especiais e fundamentado nas superfícies limitadoras de obstáculos de aeródromo ou heliponto,
de procedimentos de navegação aérea e de auxílios à navegação aérea, bem como nos acidentes naturais e artificiais existentes e no desenvolvimento da região, será elaborado e aprovado pelo DSEA para substituir o plano básico de zona de proteção. Artigo 61. Um plano específico de zona de proteção somente poderá ser substituído por outro ou cancelado em virtude de determinação do comandante da aeronáutica. Destaca-se ainda a competência legal do comando da aeronáutica para aprovar plano básico e plano específico, bem como para sanear eventuais dúvidas sobre a regulamentação do tema, conforme artigo 23 do anexo 1º do Decreto 6834 de 2009 e artigo 111 da Portaria número 256 de 2011. O artigo 23 do decreto diz: ao comandante da aeronáutica, além das atribuições previstas na legislação em vigor e consoante as diretrizes do Ministro de Estado da Defesa, incumbe aprovar os planos básicos de zona de proteção de aeródromos, zoneamento de ruído, zona de proteção de helipontos, zona de proteção de auxílios à navegação aérea e o plano específico de zona de proteção de aeródromos. Artigo 111 da Portaria. Os casos não previstos ou que venham a suscitar dúvidas quanto à execução dessa portaria serão solucionados pelo comandante da aeronáutica. O entendimento trazido pelo órgão competente sobre a matéria, no caso do DSEA, no ofício número 58 DCC O5 de 2016, refuta praticamente todas as alegações trazidas pela concessionária, a esclarecer que, até a vigência da Portaria 256, o plano específico do aeroporto de Guarulhos, aprovado pela Portaria número 70 de 2007, substituía o plano básico de zona de proteção do aeroporto. Aí eu trago algumas partes aqui do ofício. B. Até a sua revogação, a Portaria 256 estabelecia no artigo 59 que o plano específico, elaborado e aprovado por este departamento, substituía o plano básico. E C. Logo, no caso de Guarulhos, considerando-se o plano específico aprovado pela Portaria 70 de 2007, não havia a obrigação para a administração aeroportuária local, à época da vigência da Portaria 256, de manter atualizado o plano básico. Corroborando com o entendimento do DSEA, a Infraero, em resposta à consulta formulada pela concessionária em 9 de 8 de 2013, ratificou o entendimento de que o plano específico, aprovado pela Portaria 70 de 2007 do DSEA, havia sido aprovado em substituição ao plano básico do aeroporto de Guarulhos, tornando insubsistente as alegações da tese recursiva, em especial o item 1.5 e supracitado. Vale destacar que inexiste nos autos qualquer informação sobre eventual consulta encaminhada pela concessionária ao DSEA para dirimir quaisquer incertezas sobre o assunto, ainda que a Infraero tenha julgado conveniente que o assunto fosse tratado junto àquele órgão. Nos termos do posicionamento oficialmente trazido pelo DSEA, o que se depreende é o interesse público de promoção das readequações dos aeroportos que efetivamente estavam em desconformidade com a Portaria 256, e não daqueles que já se encontravam em situação de conformidade normativa, como era o caso do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sobre a alegação do dever de elaboração do plano básico ser anterior à transferência da operação aeroportuária pela Infraero à concessionária, verifica-se que, em conformidade com os termos do julgamento da SRA, o edital de leilão e o contrato de concessão apontam como responsabilidades diretas dos licitantes da futura contratada o levantamento de todas as informações que julgar necessárias à análise das condições do complexo aeroportuário e o exame de todas as normas e regulamentações aplicáveis à concessão, conhecendo a licitante da responsabilidade pelo levantamento de todas as informações que julgar necessárias para a participação no leilão e para a vida da concessão, sendo o seu risco assumido pela amplitude daquilo que levantar e considerar na sua proposta de leilão e na sua estratégia de investimentos. Nesse sentido, o argumento de que a concessionária não poderia suportar passivos que deveriam ter sido enfrentados pelo antigo operador aeroportuário por se tratar de custos relacionados a passivos decorrentes de fatos anteriores à integral assunção do aeroporto,
não se afigura plausível, vez que pretende a concessionária realocar riscos de natureza privada ao poder concedente em uma interpretação extensiva do subitem 5.214 do contrato de concessão. Conclui-se, portanto, que, em razão de não haver obrigações pretéritas referente à elaboração de plano básico do aeroporto de Guarulhos, não há o que se falar em revisão extraordinária para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Ante o exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso administrativo para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pela SRA referente ao item 2.2.4.1 do pedido de revisão extraordinária inicial apresentado pela concessionária. Determino, por fim, que a Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos SRA tome as providências administrativas necessárias. É como voto. Diretor Juliano. Eu acompanho o relator. Diretor Hélio. Acompanho o relator. Diretor Bezerra. Também com o relator. Eu também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade. Obrigado.